E olha só, gente, nas redes sociais começou a se falar bastante sobre importunação sexual. Mas o que é isso? Como é a atuação do direito nesses casos? Esse será o nosso bate-papo dessa tarde. Estou aqui com o advogado Luciano e você de casa pode interagir com a gente também através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. Seja bem-vindo aí ao nosso Ver Mais, falar sobre um assunto Obrigado que pelo convite. Bem comentado aí ultimamente. É um assunto sério que as pessoas têm que saber o que é essa importunação sexual, para as pessoas começarem a entender e interagir com a gente também. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. É importante que isso veio à pauta novamente, porque ocorreu algo que todo mundo assistiu e que, às vezes, antigamente, né, se considerava como comum, como normal. Isso não é comum, não é normal. Em 2017, houve uma situação muito esdrúxula que aconteceu no estado de São Paulo, onde um sujeito se esfregou de uma moça dentro do transporte coletivo e ele ejaculou no pescoço dela. Ele foi preso, foi encaminhado para a delegacia e logo em seguida ele foi solto. Aí criou uma indignação. Como pode o cara fazer uma coisa tamanha e simplesmente ser solto? Porque não era crime, era uma contravenção penal e que nem prisão cabia. A lei 13.718 de 2018 veio criando essa figura da importunação sexual, incluindo no Código Penal o artigo 215-A, que prevê uma pena de 1 a 5 anos, onde coloca que quando a pessoa importuna a outra com o desejo de fazer a satisfação da sua lascívia, satisfação do seu ato libidinoso, passar a mão, querer dar um beijo roubado, ela pratica o crime de importunação sexual que tem pena de 1 a 5 anos, inclusive que não cabe fiança pelo delegado. Você comentou aí do beijo também, né? Mas e que em outras ocasiões, Luciana, acontece essa importunação sexual? Bom, a importunação sexual pode acontecer quando o sujeito ele olha para a mulher, ele está numa balada e ele acha bonita, eu acho que ela me deu bola. Ele chega e começa a se esfregar na mulher, passar a mão na mulher. Isso é crime. Então, hoje tem o não é não, e que está muito divulgado, para que a mulher possa também, naquele momento que ela dizer não, o homem possa respeitar. Isso vem também numa questão cultural. Cultural daquela questão machista, em que o homem deseja, ele quer, ele pode. Ele não pode. O corpo do outro é o corpo do outro, o corpo seu é o corpo seu. Você não pode estender no seu desejo de satisfazer a sua lascívia, de querer passar a mão, de querer tocar, de querer encostar na outra pessoa sem a permissão dela. Você falou aí das mulheres, né? É apenas só as mulheres que podem ser vítimas aí da importunação sexual ou os homens também? Bom, importante essa pergunta porque o tipo penal ele não traz o gênero, ele traz a conduta. Então, tanto o homem pode ser vítima quanto a mulher. Lógico que é muito mais comum a questão da mulher ser vítima da importunação sexual. Mas, por exemplo, o homem ele é casado, a pessoa entende que o homem está querendo e ela vai lá e rouba um beijo. Isso é importunação sexual. A mulher acaba se insinuando, passando a mão no homem. Isso é importunação sexual. Não é uma coisa comum, mas se houver essa prática, também incide nesse crime. E como, Luciana, é comprovada essa denúncia de importunação sexual? É com vídeo, imagens, testemunho? Como que funciona para você provar isso? Isso. Hoje, o que acontece hoje, Modo? Todo mundo tem uma câmera em potencial na sua mão, uma máquina filmadora que antigamente era difícil, que é um celular. Você pode fotografar, você pode filmar, você pode registrar e, lógico, prova testemunhal também vale. Nesse caso que eu acabei de falar, que foi o que gerou essa lei, que daí agravou esse tipo penal, colocou esse tipo penal como crime, a importunação sexual no Código Penal, se deu ali, inclusive, que o cara ejaculou no pescoço da mulher dentro do ônibus. Então isso acontece dentro de transporte coletivo, isso acontece numa festa, acontece numa balada, acontece numa cervejada, acontece numa festa de família, porque também não fala se tem que ser parente, tem que ser desconhecido, não. A importunação é qualquer pessoa. Como que você prova? Testemunhalmente, através de vídeo, através de filmagem na hora. A gente viu pessoas filmando terceiras pessoas, quando viram que a pessoa estava, por exemplo, se esfregando numa outra dentro do transporte coletivo. Um terceiro filmou. E aí, a prisão em flagrante ela é muito importante. Aconteceu recentemente, em algumas casas noturnas, em que a mulher, quando se sentiu importunada sexualmente, ela acionou ali as pessoas dessa boate e aí foi feita a prisão em flagrante do agressor. E aí, lógico, a prisão em flagrante tem um peso muito maior. Porque daí você tem as testemunhas, aconteceu, a pessoa é pega ali desprevenida. Lógico, passando o tempo, fica difícil de você provar que aquilo realmente aconteceu naquele local que você falou que estava acontecendo. E assim, qual que é a punição para quem comete esse tipo de crime, essa importunação sexual? Assim? A pena é de 1 a 5 anos. E qual que é a diferença do que tinha antigamente? Antigamente não se falava de pena, né? Porque
a contravenção penal ele não se configuraria como crime. Hoje, o artigo 215-A prevê uma pena de 1 a 5 anos. E não cabe fiança pelo delegado de polícia, ou seja, o sujeito sai de casa, vai numa balada e pode ser que ele fique preso por uma conduta que antigamente se entendia que era normal, que era um galanteio, que era um flerte. Eu senti, vou abraçar aquela pessoa, vou me esfregar naquela pessoa, vou tentar roubar um beijo dela. Isso é importunação sexual, ele pode aí sair com um processo. Aí você fala, mas vai ficar preso? Não, aí tem fiança que é arbitrada apenas pelo juiz. Mas o processo criminal, ele corre e o sujeito pode ser prejudicado. Ele pode querer fazer um concurso, ter problema, ele pode não conseguir um emprego porque vai ter antecedentes criminais. Isso é complicado, já fica fichado ali também. Exato. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente ali a diferença, então, de importunação sexual, assédio sexual e estupro. Qual que é a diferença dos três ali? Bom, existe uma diferença, por exemplo, entre a importunação sexual e o assédio sexual, que está focada principalmente na questão de hierarquia. Ou seja, quando alguém, por ser chefe hierárquico do outro ou ter uma ascendência dentro da profissão, ou dentro da empresa, ele quer alguma vantagem, algum favorecimento sexual, e a pena é de 1 a 2 anos. Então tem que ter essa relação. Eu quero, porque daí eu vou fazer isso, vou te mandar embora, senão eu vou fazer... Essas questões aí é o que mais se entende como assédio sexual. Também tem aquela questão que você pode também, se você não fizer, eu vou te matar, alguma coisa nesse sentido. Mas a pena é de 1 a 2 anos. A questão do estupro, que é uma coisa interessante, que um assédio, uma importunação sexual pode gerar um crime de estupro. Porque o que é o crime de estupro? Não é somente a conjunção carnal, né? O pênis com a vagina, não é isso. Também tem o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E o ato libidinoso pode ser tanto o coito anal quanto o sexo oral, mas também um beijo lascivo forte, um abraço forte e que a pessoa se esfrega na outra. Isso pode, inclusive, caracterizar estupro por causa da violência, ser forçado, você impõe a pessoa. E aí que eu digo, entre a importunação sexual virar um estupro, não tem necessariamente ter a penetração, mas pode ser aquele beijo forçado que vira um beijo lascivo, na marra, na força, isso pode até ser considerado estupro. E aí a pena é altíssima. O crime se torna hediondo e as coisas complicam literalmente para o agressor. Então, quem achava que isso era normal, gente, isso não é normal e nem era normal também. Nunca foi, né? É bom deixar claro que nunca foi normal. A lei, as pessoas achavam que era normal, mas nunca foi. É que a pessoa acha que o hábito, o costume... a nossa sociedade, com todas essas denúncias, programas como o seu, que abrem espaço para a gente debater, as redes sociais, elas expõem isso com uma clareza muito grande, que faz com que as pessoas possam buscar a informação para não agir em erro, ou agir achando que é normal, porque a lei ela não perdoa, ela está ali para ser cumprida. E as pessoas que se sentem incomodado com isso ou passou por isso, Luciano, como que elas podem denunciar? O que elas devem procurar? São duas coisas que a gente falou já no começo ali sobre a questão do flagrante. Aconteceu importunação sexual dentro da festa, dentro da boate, você pode procurar imediatamente ali o segurança, esse sujeito fez isso e isso, e aí a prisão pode se dar em flagrante do sujeito, e aí, lógico, vai ser encaminhada à delegacia, vai ser feito um boletim de ocorrência, vai ser aberto um inquérito, o sujeito vai responder o processo criminal, vai responder o inquérito e depois vira processo criminal. Mas já aconteceu um tempo atrás, ele fez isso comigo. Posso denunciar? Pode. Reúna provas dessa situação. Assédio sexual, a importunação sexual, principalmente o assédio, a tendência é o sujeito ir deixando rastros para poder conduzir na vítima para atingir os seus objetivos. Então é importante você sempre denunciar. Se não houver denúncia, não há punição. Se não houver punição, a lei existe, mas ela não é aplicada. Então sempre denuncie. Não adianta denunciar. Sempre adianta. Denuncie se você for vítima, seja de assédio, seja de importunação. Nunca deixe isso barato, não. É isso aí, denuncie, gente. E se vocês ficaram mais em dúvida, eu vi que chegaram algumas perguntas ali, mande pra gente. Entre em contato também, que a gente vai convidar novamente o Luciano aqui, porque esse assunto é importante e é importante as pessoas saberem cada vez mais. Gratidão. Eu agradeço. Obrigado pelo convite.